Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre Verão no Aquário, de Lídia Fagundes Telles, escritora que infelizmente nos deixou no comecinho deste mês. Coincidentemente, aliás, terminei a leitura deste livro aqui no mesmo dia de seu falecimento. Baita perda para nós, mas felizmente ela deixa aqui com a gente uma obra muitíssimo grandiosa e que tenho certeza não só é, como continuará sendo muitíssimo lida. Mas então vamos conversar sobre este aqui, que é o seu segundo romance, foi agraciado com o Prêmio Jabuti, onde a gente tem como protagonista e como narradora, o livro é narrado em primeira pessoa, uma personagem chamada Raíza, que é uma jovem que está passando por aquele período de atravessar a juventude em direção à maturidade. E quem é a Raíza? Bom, já no próprio nome, Raíza, que lembra a palavra raiz, a gente encontra certo vestígio da personalidade dessa jovem. A Raíza é então essa jovem que vive em uma casa junto à sua tia, chamada Graciana, e a sua mãe, chamada Patrícia. E logo no comecinho do livro, a gente descobre que a Raíza perdeu o pai dela quando ela era bastante jovem, ele entregou a sua vida ao alcoolismo, e a gente vê logo também que a Raíza não superou a perda desse pai. É um trauma muito grande para ela carrega aquele sentimento de vazio com ela desde então, porque ela tinha muito carinho por essa figura do pai, era muito apegada a ele. Logo no começo do livro, a primeira cena já é ela acordando de um sonho onde ela sonhou com o pai dela, e as memórias dela estão muito presas, muito enraizadas a essa infância, quando o pai dela ficava com ela, a divertia, enquanto na visão dela, e aí reforcemos esse na visão dela, tendo em vista que o narrador aqui em primeira pessoa, ou seja, não de todo confiável, porque a gente está vendo a situação através dos olhos dele. Feito esse adendo, voltando ao raciocínio, enquanto, na visão da Raíza, a mãe dela se mantinha bastante distante. E isso faz com que a Raíza tenha um relacionamento bastante difícil com a mãe dela. A impressão que a gente tem é que a Raíza sente que a mãe dela poderia ter feito mais pelo pai. Era como se, enquanto o pai dela estivesse definhando em razão do alcoolismo, a mãe dela se mantivesse distante e não fizesse muito para ajudá-lo. E a Patrícia, por sua vez, é uma romancista de muito sucesso. Ela está, inclusive, trabalhando no novo romance dela, finalizando esse romance. E ela é descrita como sendo uma mulher madura, mas muito bela, muito etérea. A Raíza chega até a descrevê-la como se ela fosse uma esfinge, de tão inacessível que aquela mulher parece. E além disso, como uma figura muito séria e distante. A Raíza até chega a descrever que o mundo podia estar acabando, tudo desabando ao redor da mãe, mas ela teria certeza de que a mãe dela estaria lá, trancada no quarto dela, diante da sua máquina de escrever, porque aquilo era tudo que importava para ela. E a única pessoa com quem a mãe parece ter um relacionamento mesmo, dialogar com mais profundidade, etc., é um jovem chamado André, um ex-seminarista bastante pobre, que está meio sem rumo na vida e vê na Patrícia uma espécie de mentora. Então ele faz diversos encontros ali com a Patrícia, sempre ficam de portas fechadas, passam muito tempo ali, e a Raíza começa a se perguntar: será que esse relacionamento tem um vínculo mais forte, tem um cunho mais forte? Seriam eles amantes? Ela vai ficando com essa suspeita cada vez mais forte e, ao mesmo tempo, começa ela mesma a desejar o André. Só que conforme a gente vai vendo a natureza desse desejo dela pelo André, a gente vê que ela parece mais desejá-lo por um sentimento de inveja ou ciúme da mãe do que por estar realmente apaixonada por esse jovem. E a Raíza, apesar de não ser mais criança nem adolescente, encontra muita dificuldade para amadurecer. Ela é uma pessoa bastante inconstante. Ela sabe que precisa fazer algo da vida dela, ocupar algum lugar, mas ela não sabe qual. Então, por exemplo, a gente fica sabendo que a Raíza é uma pianista, ela estuda piano desde pequenininha. Pelo que a gente vê também, ela tinha certo talento, tinha uma professora que a elogiava muito, etc. As pessoas na casa a elogiam, pedem para que ela toque piano, mas ela fica com uma certa resistência e, pelo que a gente vê aqui, é desde que um homem pôs em xeque a habilidade dela como pianista, e aí, desde então, ela deixa o piano mais de lado. Só que aí é aquilo, ela fica: preciso fazer algo da minha vida. Aí ela vai e fala pra tia: tia, eu acho que eu vou voltar
a dar aulas de piano, vou voltar a estudar, pegar uns 3 alunos daqui, mas dali a pouco ela já deixa aquelas pretensões de lado de novo, diz que vai e não vai mesmo, e isso em diversos âmbitos da vida dela, e a gente vê aqui que no fundo ela tá numa posição bastante confortável, porque ela mora ali naquela casa com a tia e com a mãe dela banca todas as despesas dela, então ela pode ficar ali acordando a hora que ela quiser, indo para festinhas, não fazendo nada, porque afinal de contas ela está sendo sustentada, ninguém ali está cobrando absolutamente nada dela. Só que ao se manter nessa situação, ela não consegue crescer, não consegue amadurecer. E a gente vê que a Raíza tem esses ímpetos de ser uma pessoa melhor. E aí ela fica o tempo todo nesse dilema, nesse conflito. Será que eu tento sair disso aqui e evoluir? Ou eu fico presa nessa redoma, ou deveria dizer, neste aquário? Queria ler um trechinho que está aqui na página 137. Diz o seguinte: vou pedir à titia que vista uma roupa de fada e me transforme num peixe. Deve ser boa a vida de peixe no aquário, murmurei. Isso a Raíza falando com a mãe dela. Aí a mãe responde: deve ser fácil. Aí ficam eles dia e noite, sem se preocupar com nada. Há sempre alguém para lhes dar de comer, trocar a água. Uma vida fácil, sem dúvida, mas não boa. Não se esqueça de que eles vivem dentro de um palmo de água quando há um mar lá adiante. No mar seriam devorados por um peixe maior, mãezinha. Mas pelo menos lutariam. E nesse aquário não há luta, filha. Nesse aquário não há vida. E é isso, apesar de saber que existe um oceano muito maior a ser explorado, por diversas vezes ela prefere ficar nesse aquário mesmo e fica muito nesse vai e vem. Será que eu vou pro oceano? Será que eu permaneço no aquário? A gente vê em diversos momentos a Raíza com atitudes extremamente infantis, mesquinhas, e aí no momento seguinte, nessa inconstância dela, ela fala: não, agora vai, vou dar um jeito. Ela até comenta certa vez com a prima dela, a Marfa, que é uma menina bem doidinha, inclusive, mas às vezes até ela parece ter um senso de responsabilidade maior do que o da Raíza. Mas então ela comenta com aquela prima que ela vai terminar com um cara que tá fazendo muito mal pra ela, não era mais pra aquele relacionamento que tá acontecendo, que ela vai dar um jeito na vida dela. E aí a prima dela até fala: ai, minha filha, de novo esse papo, você já veio com isso pra cá, pra que de novo? Não deu certo. Não com essas palavras, obviamente, mas é nesse espírito. E nossa, ela faz cada coisa, porque eu acho que ela se sente tão confusa naquele cenário ali, que ela acaba buscando algumas atitudes para escapar desse vazio que são autodestrutivas para ela. Então, por exemplo, em relação aos relacionamentos dela, ela sai com diversos homens com quem ela sabia que não deveria se envolver, sabe que são relacionamentos que não vão levar ela para frente, que muito pelo contrário a deixa para baixo, que a fazem muito mal, e aí nesse ímpeto de amadurecer, de ser uma pessoa melhor, ela termina com todos eles, some, mas conforme ela se vê sozinha, ela se volta para essas atitudes autodestrutivas de novo. Então sai com vários homens, usa drogas, vai para as festas, fica lá até tarde, não procura dar um rumo à vida profissional dela, e a gente vê que ela tem muita dificuldade de ficar sozinha, que pelo que eu vejo costuma ser algo bastante característico de pessoas imaturas ou que estão enfrentando algum tipo de problema e querem escapar daquilo de alguma maneira, porque ficando sozinha você se vê de frente a esses problemas, e aí a maneira que a Raíza encontra de escapar desses problemas é arrumando outros problemas. Não sei vocês aí que leram, mas em diversos momentos eu ficava com vontade de puxar a orelha da Raíza e falar: meu Deus, minha filha, me ajuda a te ajudar. Mas esses comportamentos autodestrutivos parecem ter sido a forma que a Raíza encontrou de escapar do vazio que há dentro dela mesma. E acho melhor parar de falar do enredo por aqui, porque tem diversas coisas aqui que, se eu falar, talvez vocês fiquem com uma pulguinha na orelha, e acho que tem algumas coisas que são mais legais descobrindo enquanto se lê o livro. Mas, como sempre, eu queria ressaltar aqui alguns pontos que me chamaram a atenção neste livraço. Primeira coisa é a atmosfera. Eu já percebi isso nas outras coisas que eu li da Lígia, que ela tem muito essa habilidade de construir uma atmosfera favorável àquilo que ela quer passar na história, e aqui não é diferente. Porque já no comecinho do livro, e bem no título, a gente sabe que é um verão, mas não é um verão qualquer. É um verão bastante abafado, aquela coisa tão incômoda, tão abafada, que chega até a ser mesmo sufocante, e isso casa muito com as sensações que a Raíza passa aqui pra gente, porque
porque ela se sente muito angustiada, muito presa. É como se essa atmosfera, esse verão, esse abafamento tivesse um efeito sobre a própria Raíza. E isso contribui muito para o efeito da narrativa, bem como a própria narração do livro, aliás, porque o livro é narrado em primeira pessoa, mas não é uma história linear. Então se mesclam em diversos momentos o presente, recordações, alguns flashbacks, alguns devaneios. O livro tem também essa atmosfera mais onírica. Como eu falei para vocês, a primeira cena do livro já é a Raíza acordando de um sonho, tendo um pouco de dificuldade em distinguir o que é a realidade, o que estava na cabeça dela, tentando investigar qual que era o significado daquele sonho. Tudo isso faz parte dessa atmosfera que a Lígia monta aqui pra gente e faz com que a gente fique imerso nela. E um outro ponto que eu queria ressaltar é, claro, o contexto. Não podia terminar o vídeo sem falar do contexto, né? Mas este livro aqui é escrito no comecinho da década de 60, que foi uma década marcada por muitas transformações no âmbito social, tanto a nível mundial como aqui no Brasil mesmo. Então, por exemplo, a gente vê um contexto mais liberal, um contexto onde as drogas começam a aflorar, e acho que ela consegue passar, principalmente essa questão do desmonte da família tradicional, digamos, aqui, de uma forma bastante sutil, mas se você se atentar para certos elementos, acho que dá para perceber isso aqui. Eu percebi muito na estrutura da família da Raíza, porque a gente vê que os papéis ali são meio invertidos em relação à estrutura tradicional, porque a gente vê que o pai dela era a figura de afeto, era quem ficava brincando com a Raíza, contando histórias, dedicando uma maior parte do tempo a ela, enquanto a mãe parecia se dedicar mais ao sustento da família. Então vive trancada no quarto, é uma figura mais distante, então tem um pouco dessa dissociação de papéis em relação ao que era tido como uma família tradicional, digamos. A gente vê também aqui essa questão das drogas, vê essa questão também dos jovens mais perdidos, não sabendo muito bem qual papel ocupar, em que acreditar, vivendo crises de identidade, elementos esses que eram muito característicos da década de 60, e eu achei bem legal como a Lígia retratou isso aqui. E por fim, eu não poderia deixar de falar do título, que, nossa, antes de ler mesmo, eu já achei bonito, eu gostei da sonoridade Verão no Aquário. E a Lígia, assim como no outro romance que eu li dela, O Ciranda de Pedra, também faz relação com um objeto que tem aqui no livro, no caso é um aquário mesmo, um aquário que está presente na casa da Raíza, e aí ela faz essa relação entre o aquário e a vida da Raíza, conforme eu li para vocês aqui na página 187, e ela retoma essa ideia no final, e é simplesmente maravilhoso. Sério, Lígia é um fenômeno. A cada livro que eu leio dessa mulher, ela cresce no meu conceito. E eu acho que no quesito romance, eu gostei ainda mais de Verão no Aquário do que Ciranda de Pedra. Eu acho que aqui a Lígia tá até com uma maior maturidade no sentido da técnica, o que faz total sentido, visto que este livro aqui vem depois do Ciranda de Pedra. Aliás, já temos resenha pro Ciranda de Pedra, vou deixar linkado aqui. E tem também um elemento que eu adoro, que são as pontas soltas. Tem algumas coisas para as quais não são fornecidas justificativas pra gente, a gente fica se perguntando se algumas coisas aconteceram ou não. Enfim, mais um romance maravilhoso da Lígia. E ano que vem vejo a Lígia novamente, então, no meu projeto de ler um romance dela por ano em ordem cronológica. Então já foi Ciranda de Pedra, agora Verão no Aquário, e ano que vem a gente tem, então, As Meninas. Devo dizer que já estou ansiosa e queria aproveitar para agradecer a Silvia pelo presente. Silvia, eu amei. Muito, muito obrigada. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.